E aí, seus tóxicos, estou eu aqui mais uma vez para fazer outro vídeo só para vocês. E dessa vez, meu caro amigo, a gente vai falar sobre algo universal. A gente vai falar sobre por que corpos de massas maiores caem ao mesmo tempo que corpos de massas menores. Por exemplo, nós temos esses dois objetos aqui. Aparentemente esse tem a massa maior, né? Lógico, ó, tamanhozão disso, ó, mais pesado. Isso daqui, ó, tem uma massa bem pequenininha em relação a esse, beleza? Se nós jogarmos os dois, soltarmos ao mesmo tempo, eles vão cair exatamente ao mesmo tempo no chão, pode? Interessante, não é? Mas por que isso aí aconteceu? Porque o objeto de massa maior caiu ao mesmo tempo do objeto de menor massa. E aí, Matheus, o que você entende? Por que corpos de massa maior caem ao mesmo tempo que corpos de massa menor? Porque assim, pode ser também que o peso não significa nada sobre além da pedra pequena. O peso pode ser mais pesado, só a pedra pequena pode cair mais rápido que a pedra maior. Eu que a gravidade deve interferir, o ar deve interferir, tipo, se tivesse um vácuo, você jogasse não ia cair na mesma velocidade, porque como você priva ela do oxigênio, da gravidade, e o peso ia interferir, mas quando você bota ela quando ela está com interferência do vácuo, ela cai na gravidade, porque a gravidade é a mesma da Terra. Para entender esse fenômeno, a gente precisa entender uma coisa: a lei da gravitação universal. Mas como assim, Clima? Esse fenômeno, o que acha essa lei da gravitação universal, meu Deus do céu? Essa foi a lei proposta por Isaac Newton lá no século XVI para explicar por que os corpos caem. E reza a lenda que um certo dia Newton estava lá, ó, dormindo num pé de macieira e de bem, ó, pô, na cabeça dele a maçã e ó, do nada ele começou a falar sobre a lei da gravitação universal. Mas ó, é só uma lenda. E essa lei consiste em dizer que a atração gravitacional exercida sobre você pela Terra é proporcional à multiplicação das suas massas, da massa da Terra, vezes a sua massa, dividido, ó, pela distância ao quadrado. E o que eu estou querendo dizer? Que o que influencia se a força gravitacional é maior ou menor é sua massa. Se sua massa for maior, sua força gravitacional com a Terra será maior. Se sua massa for menor, sua força gravitacional será menor. Resumidamente, o que eu quero dizer é isso aqui. Essa é a lei da gravitação universal que Newton propôs. Beleza? Mas ó, esquece ela porque a gente vai focar apenas no conceito, beleza? Só lembre que força gravitacional depende da sua massa, ok? Agora que você absorveu, ó, esse conceito da lei da gravitação universal de Newton, eu vou lhe explicar outra lei de Newton, que é uma coisa que você aprendeu lá no ensino médio, que é a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, beleza? E a partir dessa segunda lei de Newton, a gente vê que a aceleração gravitacional da Terra tem que ser a mesma, beleza? Então ela tem que ser constante. Então, mesmo se você aumentar a força, você tem que aumentar a massa. Porque, ó, quando você aumenta a massa, a força gravitacional sobre você será maior. Se você diminuir a massa, a força gravitacional será menor. Então, do mesmo jeito, para ser constante, para a aceleração da gravidade ser constante, vai ser preciso que sua massa seja maior, que sua força seja maior. Então essa proporção tem que ser igual. Quanto maior a massa, maior a força. Então fica tudo proporcional para que a aceleração gravitacional seja a mesma. Então ela tem que ser constante, independente se você aumenta a força, você tem que aumentar a massa. Se você aumentar a massa, você tem que aumentar a força. Por isso que corpos de massa maior caem ao mesmo tempo que corpos de massa menor. Mas existe a situação em que, por exemplo, na escola a gente vê muito o exemplo da pena e o martelo. Por exemplo, se a gente soltar uma pena e o martelo ao mesmo tempo, eles não vão cair experimentalmente da mesma forma. Mas isso ocorre por causa de outra coisa interferindo no seu movimento de queda. Com esse exemplo aqui, ó, se eu soltar esse canudo ao mesmo tempo que essa pedrinha aqui, eles não vão cair ao mesmo tempo, porque vai acontecer algo interferindo nesse movimento de queda. Reparem. Vocês perceberam que a pedra caiu antes do canudo, mas isso ocorreu por causa de um fenômeno de interferência, que no caso é a resistência do ar. Quando ela começa a cair, as partículas de ar começam a impulsionar ela para cima. E como nesse caso aqui, as moléculas dessa pedra estão bem organizadas, bem juntinhas, então não vai ter muita interferência do ar
o ar não vai interferir muito nesse movimento de queda. Aí por isso que existe essa diferença. Então nosso estudo aqui para esse vídeo não é esse caso, e sim no caso de duas pedras com maior massa e outra com menor massa. E é isso aí, meus caros óculos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você dá seu like, você comenta o que é que você quer ver nos próximos vídeos que eu trago aqui, ó. Eu trago bem gostosinho de uma maneira diferenciada, beleza? Então, falou, até mais.